eu só vou aumentar um pouquinho. Então nós vamos hoje ver o que ele separou da biologia. Como eu falei, são 5 estudos. É biologia, antropologia, física e química, geologia e cosmologia, que ele separou no livro. Praticamente todo o livro, assim. Só não tem, claro, a parte de Jesus, né? Então, mas vocês podem ir interrompendo, e a gente não é uma apresentação, isso aqui é exatamente como está no livro, né? Como se a gente fosse lendo um documento e estudando. Só que ele está separado por assuntos, então quem quiser ir, vocês podem interromper e a gente discutir junto. A fonte da vida. O Pai Universal é o Deus de toda a criação, é a primeira fonte e centro de todas as coisas e todos os seres. Pensai em Deus primeiro como um criador, depois como um controlador e, finalmente, como um sustentador infinito. A verdade sobre o Pai Universal teve o seu alvorecer para a humanidade quando o profeta disse: apenas vós sois Deus, não há ninguém além de vós. Criastes o céu e o céu dos céus, com todas as suas hostes, e vós os preservais e os controlais. Pelos filhos de Deus, os universos foram feitos. O Criador cobre-se de luz como se fosse uma veste e estende os céus como uma cortina. Somente o conceito do Pai Universal, um único Deus no lugar de muitos deuses, capacitou o homem mortal a compreender o Pai como um Criador divino e um controlador infinito. As miríades de sistemas planetários foram todas criadas para serem, afinal, habitadas por vários tipos diferentes de criaturas inteligentes. Seres que poderiam conhecer a Deus, receber a afeição divina e amá-lo em retribuição. O universo dos universos é obra de Deus e morada das suas diversas criaturas. Deus criou os céus e formou a terra, e não foi em vão que ele estabeleceu o universo e criou esse mundo. Ele o formou para que fosse habitado. Aqui está no documento 4 já. O Pai Universal não se retirou da administração dos universos. Ele não é uma deidade inativa. Se Deus deixasse de ser o sustentador sempre presente de toda a criação, um colapso universal ocorreria imediatamente. Fora de Deus não haveria uma coisa tal como a realidade. Neste momento mesmo, bem como durante eras remotas, no passado e no futuro eterno, Deus continua como sustentador. O alcance divino estende-se ao redor do círculo da eternidade. Não se dá corda ao universo como a um relógio para que funcione por um tempo até cessar de funcionar. Todas as coisas estão sendo constantemente renovadas. O Pai distribui incessantemente a energia, a luz e a vida. O trabalho de Deus é tão real e prático quanto espiritual. Ele estende o norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada. Por conseguinte, a natureza, como o homem mortal a compreende, representa o fundamento de respaldo e o suporte fundamental para uma deidade imutável e para suas leis invariáveis, que se modificam, que flutuam e que passam por transtornos devido ao funcionamento local dos planos, propósitos, modelos e condições inauguradas e levadas adiante, pelas forças e personalidades do universo local, da constelação, dos sistemas e dos planetas. Por exemplo, as leis de Deus, tais como ordenadas em Nébadon, foram modificadas pelos planos estabelecidos pelo Filho Criador e o Espírito Criativo desse universo local. E, além de tudo isso, a operação dessas leis
foi ainda ulteriormente influenciada pelos erros, falhas e insurreições de alguns seres residentes no vosso planeta e pertencentes diretamente ao vosso sistema planetário de Satânia. Ele está falando da rebelião, né? A natureza é a perfeição do paraíso, dividida pela incompletude, pelo mal e o pecado dos universos inacabados. Esse quociente expressa, assim, tanto do perfeito quanto do parcial, tanto do eterno quanto do temporal. A evolução contínua modifica a natureza, fazendo aumentar o seu conteúdo de perfeição do paraíso e reduzindo o conteúdo de mal, de erro e de desarmonia na realidade relativa. Essa parte está tão cansativa, deixa eu ver. Logo ele entra depois na formação do universo local, aí fica muita narrativa isso aqui. É altamente provável, embora não possamos apresentar prova definitiva disso, que o espírito mestre de Orvonton exerça uma influência decisiva nas esferas de atividade relacionadas a seguir. Os procedimentos dos portadores da vida do universo local para a iniciação da vida. 2. As atividades da vida dos espíritos ajudantes da mente e o espírito criativo materno de um universo local outorga os mundos. Os filhos criadores são aqueles que geram os universos locais do tempo e do espaço, no nosso caso o Micael, né? E que os governam. Esses criadores e soberanos do universo são de origem dual, incorporando as características de Deus o Pai e de Deus o Filho. Cada filho criador, todavia, é diferente de todos os outros. Cada um deles é único em natureza, bem como em personalidade. Cada um é o filho unigênito do ideal perfeito da deidade da sua origem. Entre essas limitações, as prerrogativas todo-poderosas, por outro lado, como criador do Pai de um universo local, estão as seguintes. Os projetos e tipos de criaturas são controlados pelo Filho Eterno. Antes que um filho criador possa enganjar-se na criação de qualquer novo tipo de ser, de qualquer novo projeto de criatura, ele deve assegurar o consentimento do filho materno original e eterno. O universo local, o domínio criativo de um filho criador. A criação da vida no universo local, então, ela é função do filho criador e do espírito criativo, ou espírito materno, né? A projeção do plano de criação da vida pelo filho criador e espírito criativo é seguida pela criação do estrela brilhante matutino. Então, a primeira criação deles é o estrela brilhante matutino, né? Que nesse caso é o Gabriel. O plano físico de um universo logo ficará completo e o filho criador, em associação com o espírito criativo materno, projeta o seu plano de criação de vida. E, consequentemente, essa representante do espírito infinito começa a sua função no universo, como uma personalidade criativa distinta. Quando o primeiro ato criativo é formulado e executado, vem à existência o brilhante estrela matutino, a personificação do conceito inicial criativo de identidade e ideal de divindade. Este é o comandante executivo do universo, o colaborador pessoal do Filho Criador. E ele é uno com este Filho em todos os aspectos do caráter, ainda que nitidamente limitado quanto aos atributos divinos. Então, quando o plano físico, quando o universo está pronto, né, a gente viu lá, e a gente vai ver depois na parte da geologia, né, todo aqueles milhares de anos até o nosso universo local ficar pronto. Aí vem o Filho Criador, que no caso é o Micael, né, e a ministra divina,
e começam a criação dos seres. O primeiro ser criado por eles é o brilhante estrela matutina, que é o Gabriel, né? Após a criação de Gabriel, segue-se a criação de uma vasta gama de criaturas diversas, incluindo o homem mortal. E agora que está providenciado o braço direito, o dirigente executivo do Filho Criador, em seguida se dá a vinda à existência de um vasto e maravilhoso conjunto de criaturas diversas. Os filhos e filhas do universo local vão surgindo, e logo em seguida é provido o governo para essa criação, que se estende desde os conselhos supremos do universo aos pais das constelações e aos soberanos dos sistemas locais, que são agregados daqueles mundos destinados a se transformar em seguida nas moradas das várias raças mortais, das criaturas de vontade, e cada um desses mundos será presidido por um príncipe planetário. E então, quando esse universo houver sido assim tão completamente organizado e plenamente povoado, o Filho Criador inicia a proposta do Pai de criar o homem mortal, à sua imagem e semelhança divinas. O espírito criativo é corresponsável com o Filho Criador na produção das criaturas dos mundos. Sim, Hélio. Boa noite a todos. Você acabou de dizer que o Filho Criador é progênie dual. E no caso do espírito materno, é progênie dual também ou é una? O espírito materno é do... Ela não provém do Filho Eterno, mas o... Ela, lá do... Espírito absoluto. Ela é uma progênie do Filho Eterno com o Pai Universal, não é? Acho que é. É uma pergunta que eu tenho curiosidade, porque nós sabemos que os Micaéis é de origem dual. E a consorte dele é de origem dual também ou é de origem una? Se não tiver resposta, não se preocupe, fica a resposta aí para quem... Pois é, não, mas agora tem uma Ela é da dúvida. terceira fonte, ela é da terceira fonte centro. Ela é do espírito espírito infinito, né? infinito e Deus. Isso. É do espírito infinito, isso. É o que o Marcos está dizendo também. Então é de origem una, não é de origem dual, é exemplo do Filho Criador, é isso? Não, Pode ser trina, pode ser dual ou pode ser una, então é una. O Filho Eterno e o Pai Universal dão origem ao espírito infinito. É isso, né? Que dá origem ao espírito materno. É isso. A Trindade nós sabemos, Pai, Filho e Espírito Santo. Não vamos falar da Trindade. Vamos falar do Micael, que é de origem dual, pai e filho. E no caso do espírito materno, é de origem dual ou una? Então não vamos de origem do espírito infinito. Nesse caso, é de origem una, não tem associação, é isso? É. Esse é com certeza ou não é duvidoso ainda? Bom, eu disse que sim, a Maria disse que sim, e o Marcos Fonseca disse que sim. Sim, é isso mesmo. Estou satisfeito, obrigado. E eu concordo, é de origem una, eu concordo. Três dizendo que sim, eu acho que... Eu vou acrescentar um quarto, é de origem tá. una. Ok. Então, tu já Só perguntei para perguntar. Tá bom. Fala, Dani. Acho que o Sabino está falando também. Eu fiquei com a dúvida aqui, porque eu entendia que o espírito materno, ele vem do espírito infinito, mas ele é o Deus em ação. Isso me confundiu, vocês falando que ele é de origem una. Porque o que eu tinha em mente é que ele é um conjunto, enfim, tipo o Deus em ação. Era isso que eu tinha em mente. Eu não entendi.
Não entendi sua pergunta. Entendi Deus em ação, como assim? Também não entendi. É como se não fosse de uma origem única, fosse um misto do espírito do eu sou com o outro e tal, e juntasse, fosse Deus em ação. Foi assim que eu vi, estudando documentos sobre mente e tal, que fala sobre isso aí. Mas, enfim, gente, deixa pra lá. Não. Tu queria complementar, Sabino? Sabino? É do documento 34, ela vem do Espírito Infinito. Isso. Ela entendeu. Isso ela entendeu. Ela só não está entendendo como que é, Dani? Repete aí sua pergunta. Esse espírito que a gente associa com a energia feminina, que o Aélio perguntou se era de origem una, e vocês confirmaram que era de origem una. Foi isso que eu fiquei na dúvida, mas a Suzana, eu acho, ou foi o Marcos Fon, botou que a origem vem do Espírito Infinito, unicamente do Espírito Infinito. É porque o Espírito veio do Pai e do Filho. Aí é o Espírito. E o Espírito materno vem só do Espírito. Não pode dizer associação, mas vem só do Espírito. Ele não é do Deus e do Espírito. Ele já vem só do Espírito. Mas tudo, no fundo, é Deus, né? Porque tudo vem do eu sou. Então, a origem é toda lá no eu sou. É assim que eu entendo. Mas obrigada, deu para eu compreender aqui. Por mais que tenha parecido confuso, eu compreendi aqui como é que é. Isso é confuso mesmo. Não é só para você, não, é confuso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Então, o espírito criativo, que é o espírito materno, esse que a gente está falando também, é corresponsável com o Filho Criador na produção das criaturas dos mundos. O espírito criativo é corresponsável, junto com o Filho Criador, pela produção das criaturas dos mundos e corresponde sempre a todos os esforços do Filho para manter e conservar essas criações. A vida é ministrada e mantida por intermédio da agência do Espírito Criativo. Vós enviais o vosso Espírito e eles são criados. Vós renovais a face da terra. Na criação de um universo de criaturas inteligentes, o Espírito Criativo materno atua primeiro no âmbito da perfeição do universo, colaborando com o Filho na geração do brilhante estrela matutina. Em seguida, a progênie do Espírito aproxima-se cada vez mais da ordem dos seres criados nos planetas, assim como os filhos vão descendo desde os Melquisedeques até os filhos materiais, os quais efetivamente entram em contato com os mortais dos reinos. Na evolução posterior das criaturas mortais, os filhos portadores da vida dotam o corpo físico fabricado com o material organizado existente no reino, enquanto o espírito materno do universo contribui com o sopro da vida. Isso a gente vê, né, mais adiante também, porque faz parte aqui da biologia, os portadores da vida, eles criam a vida, mas é o espírito materno que dá o sopro da vida, o start, né? Sem ele não tem vida. A natureza das criaturas do superuniverso. Exceto os seres de origem da deidade, todas as criaturas são de natureza evolutiva progressiva. Não há limite para o progresso de criaturas dotadas de ajustador do pensamento. Excetuando-se os seres perfeitos, originários da deidade, todas as criaturas de vontade nos superuniversos são de natureza evolucionária. Começam pelo estado inferior e escalam sempre para cima, na realidade para dentro. Mesmo as personalidades altamente espirituais continuam a ascender na escala da vida, por meio de translações progressivas de vida a vida e de esfera a esfera.
E no caso daqueles que acolhem os monitores misteriosos, não há de fato limites às alturas possíveis para sua ascensão espiritual e para sua realização no universo. Monitores misteriosos são os ajustadores, para quem não está muito acostumado ainda com. O fato da origem evolucionária não é um estigma, ainda mais honra quem sobe de baixo para cima, que é o nosso caso, né? O fato de a origem do ser evolucionário ser animal não constitui estigma para qualquer personalidade, aos olhos do universo, pois é esse o método exclusivo de produzir-se um dos dois tipos básicos de criaturas volitivas da inteligência finita. Quando as alturas da perfeição e da eternidade são alcançadas, mais honras haverá. Então, para aqueles que começaram mais por baixo e escalaram com alegria os degraus da vida, de luta em luta. E tais seres, ao alcançar as alturas da glória, haverão adquirido uma experiência pessoal que incorpora um conhecimento factual de cada fase da vida, desde o ponto mais baixo até o mais alto. Na sede biológica do universo local. Então, o mundo número 1 dos portadores da vida é dedicado ao estudo da vida universal e do planejamento da vida. Aqui estão as colocações centrais dos espíritos auxiliares da mente. O mundo número 1 é uma esfera sede que, junto com os seus 6 satélites tributários, é devotada ao estudo da vida universal. A vida em todas as fases conhecidas de manifestação. Ali está localizado o Colégio do Planejamento da Vida, onde funcionam os mestres e conselheiros de Uversa e Avona, e mesmo do Paraíso. É-me permitido revelar que os 7 posicionamentos centrais dos espíritos ajudantes da mente situam-se nesse mundo dos portadores da vida. Gente, isso aqui é fascinante, né? Porque a impressão que a gente tem que os portadores da vida, assim, que os ajudantes da mente é uma coisa meio... É um circuito, né? Assim, mas parece que é uma coisa meio só mental, não sei. E ali eles dizem que eles estão nesses mundos ali, né? Eles são planejados. Como é que ele diz aqui? É-me permitido revelar, ó, então, que os espíritos ajudantes da mente situam-se nesse mundo dos portadores da vida. O segundo mundo é a esfera que cria a vida. O mundo número 2 é a esfera de... Esse é meu sonho, trabalhar lá nesses mundos aí. O mundo número 2 é a esfera de projeto da vida. Nele, todos os novos modos de organização da vida são elaborados. Se bem que os projetos originais de vida sejam providos pelo Filho Criador, o desenvolvimento efetivo desses planos é confiado aos portadores da vida e seus colaboradores. Após serem formulados os planos gerais da vida para um novo mundo, são transmitidos às esferas sede, onde são minuciosamente estudados pelo Conselho Supremo dos Portadores da Vida mais experientes, em colaboração com um corpo de Melquisedeques consultores. Ainda que os planos partam de fórmulas previamente aceitas, é necessário que sejam passados ao Filho Criador e sejam endossados por ele. O dirigente dos Melquisedeques frequentemente representa o Filho Criador nessas deliberações. Olha só, tem que ter as formulações, depois ainda tem que ter o crivo do Filho Criador, que ele delega para o Melquisedeque. O mundo inteiro é dedicado ao estudo e elaboração dos padrões básicos de vida. Em Urântia, a vida é reproduzida em um padrão de 24 unidades.
O mundo número 3 é devotado à conservação da vida. Nele, vários modos de proteção e preservação da vida são estudados e desenvolvidos pelos assistentes e custódio do corpo dos portadores da vida. Os planos de vida para cada mundo sempre providenciam o estabelecimento, logo de início, da Comissão de Conservação da Vida, que consiste em custódios especialistas na manipulação especializada dos modelos básicos de vida. Em Urântia, 24 desses custódios ficaram encarregados de missões, 2 para cada modelo fundamental ou parental da organização arquitetônica do material da vida. Em planetas como o vosso, a forma de vida mais elevada é reproduzida por um feixe portador de vida que possui 24 unidades modelo. E posto que a vida intelectual se desenvolve a partir dos fundamentos da vida física e neles baseia-se, assim vem à existência as 24 ordens básicas de organização psíquica. Interessante isso aqui, né? A vida intelectual se desenvolve a partir dos fundamentos da vida física. Isso aí não tinha me chamado a atenção, assim. Então, eles formulam todo o projeto de vida física lá e já projetam, acho que, a vida intelectual dessas criaturas, né? O que seria a vida intelectual também. Estela, Oi? essa história dos 24 ali, eu não entendi. 24, aí é tanta informação que a gente que é nova no assunto aqui. 24 seres para construir uma vida? Ou... Me explica Pois é, isso, porque 24 desses custódios ficaram em custódios especialistas na manipulação especializada dos modelos básicos da vida. Em Urântia, tem 24 desses custódios ficaram encarregados de missões, 2 para cada modelo fundamental ou parental da organização arquitetônica da vida. deve ser os nossos cromossomas, né? Aqui, O quando que ele nos- fala, possui 24 unidades, daí são os pares de cromossomos aqui. Uhum. Mas aqui, quando ele Roberto fala tá com a mão custódio, sim, levantada. aqui, quando ele fala custódios, daí são esses encarregados mesmo. Aqui, quando ele fala, são os pares de cromossomos. Depois, mais adiante, até eles falam nisso dos cromossomos. Fala, Roberto. Olha, me parece que em 1934 o livro de Urântia já estava escrito. E essa afirmação que existem 24 modelos de vida no genoma humano, ela para mim é quase que profética. Eu não sei ao certo, mas eu acho que é o Water e Crick que descobriram os cromossomos. Isso foi posterior à revelação do livro de Urântia. Crick e Watson, eles desvendaram o DNA na década de 70 só. Mas Então, os cromossomos já eram conhecidos. que era 24. Eles desvendaram, eles mapearam o DNA, o Crick e o Watson. Entendi. Então, essa não foi uma previsão científica do livro de Urântia. Eles já tinham essa informação que eram 24 cromossomos naquela época, é isso? Que, na verdade, assim, ó, a gente considera 23 pares, né? O que a gente vê aqui que provavelmente o livro esteja considerando os 2 sexuais também, porque eles dão 48 daí, né? Tem algumas coisinhas ali que
Depois, mais adiante, eles falam nos 48 cromossomos. Mas se a gente for estudar, a gente estuda 23 pares. Mas isso aí eles já conheciam, os cromossomos. O que não era conhecido era o mapeamento do DNA, que foi bem mais tarde. O plasma original da vida contém os potenciais de todas as variações futuras da evolução orgânica. A esfera número 4 e os seus satélites tributários devotam seu estudo da evolução da vida da criatura, em geral, e aos antecedentes evolucionários de qualquer nível de vida em particular. O plasma original da vida de um mundo evolucionário deve conter o potencial pleno para todas as variações futuras de desenvolvimento e para todas as modificações e mudanças evolucionárias subsequentes. O aprovisionamento para esses projetos de metamorfose da vida em longo alcance pode requerer o surgimento de muitas formas, aparentemente inúteis, de vida animal e vegetal. Esses subprodutos da evolução planetária, previstos ou imprevistos, surgem em um estágio de ação para apenas desaparecer, pois no decorrer e ao longo de todo esse extenso processo, tem continuidade a trama da formulação sábia e inteligente dos elaboradores originais do plano da vida planetária e do esquema das espécies. Os múltiplos subprodutos da evolução biológica são todos essenciais à função plena e final das formas de vida de inteligência mais elevada. Não obstante, possa prevalecer temporariamente uma grande desarmonia exterior na longa luta de ascensão das criaturas mais elevadas, para adquirir o predomínio da mestria sobre as formas inferiores de vida. E muitas dessas são, algumas vezes, opostas à paz e ao conforto das criaturas em evolução dotadas de vontade. Mesmo aqui em Urântia, a gente viu, né, que teve 3 implantações de vida, muitas se perderam no caminho. A função dos portadores da vida. Os portadores da vida importam vida ou formulam seus padrões no mundo local. A vida não se origina espontaneamente. Então, nós já vimos, né, ali quando nós fizemos um estudo, né, sobre a evolução da vida, as diversas teorias que tem, inclusive eles tentam reproduzir em laboratório, mas aqui ele deixa bem claro que ela não se origina espontaneamente. A vida é gerada de acordo com os planos formulados pelos arquitetos do ser, não revelados, e surge nos planetas habitados por importação direta ou em consequência das operações dos portadores da vida nos universos locais. Esses seres que portam a vida estão entre os mais interessantes e versáteis das diversas famílias dos filhos do universo. Estão encarregados de elaborar a vida para as criaturas e levá-las às esferas planetárias. E depois de implantar a vida nesses mundos, permanecem neles por períodos longos para fomentar o seu desenvolvimento. No caso, eles dizem, né, que aqui os portadores da vida ficaram até surgir o primeiro humano, e depois eles não interferem mais, né? A vida não aparece espontaneamente nos universos. Os portadores da vida devem iniciá-la nos planetas até então estéreis. Eles são portadores, disseminadores e guardiães da vida tal como ela surge nos mundos evolucionários do espaço. Toda a vida das ordens e formas conhecidas em Urântia surgem com esses filhos, se bem que nem todas as formas de vida planetária existam em Urântia. Curioso, né? Quais os outros tipos de... Deve ser outros tipos de animais, outras plantas, para
né? Porque como nós vimos naqueles outros mundos, né, que tem atmosfera diferente, tem... Então, deve ter outros tipos de animais, e de seres também, né? Nós já vimos lá no documento 49 que tem seres diferentes. Então, nem todas as formas de vida nós temos aqui, né? Os portadores da vida podem transportar plasma da vida real para um novo mundo, ou organizar padrões da vida depois de chegarem de acordo com as fórmulas. O corpo de portadores da vida, designado para implantar a vida em um mundo novo, consiste usualmente em uma centena de portadores mais experientes, com 100 assistentes e 1000 custódios. Os custódios são aqueles que nós vimos lá, ó, aqui no caso de Urântia tem 24, né? Acho que é só um número coincidente lá com os cromossomos, não tem... Os portadores da vida frequentemente levam o plasma real da vida para um novo mundo, mas nem sempre. Algumas vezes organizam os modelos da vida apenas depois de chegarem ao planeta de designação, de acordo com fórmulas previamente aprovadas, para uma nova aventura de estabelecimento da vida. A origem da vida planetária de Urântia foi essa e aconteceu desse modo. Pois é, eles dizem que eles desenvolveram tudo aqui, ó, mas de acordo com fórmulas previamente aprovadas. A impressão que eu tenho, assim, porque fica às vezes meio dúbio isso, né? Desenvolveu todo aqui, mas ó, a impressão que dá é parece que eles trazem a receita do bolo, é assim que eu consigo ver. É como se a gente tivesse uma receita, né? Vai tanto de farinha, tanto de açúcar, né? Aí eles trazem a receita, mas aí eles usam tudo que tem aqui, né? Para fazer o bolo. Assim que me dá a impressão, porque eles dizem que foi tudo desenvolvido aqui, mas com fórmulas previamente aprovadas, né? Fala, Dani. Então, Estela, enquanto tu estava lendo isso daí, me veio em mente, por exemplo, a situação da pandemia. Foi uma coisa que surgiu e que foi embora, entre aspas. E aí tem essas coisas assim, eu fiquei me perguntando assim, porque tem aquela questão que fala que como o plasma do Adão e Eva não foram devidamente espalhados e tal, ficaram tipo umas criações meio, né? Tipo, o que eu entendo, vírus, doenças e etc. Só que no conjunto aí desses portadores da vida que meio que se comportam como arquitetos do universo, no meu ponto de vista, tem muitas coisas que chegam como uma pandemia dessa, uma situação que todo mundo passou e vivenciou, experienciou, e que faz parte da evolução, não tem esse olhar tão uau, que terror que o mundo está vivendo agora. Não, faz parte da evolução, tem coisa que faz parte para gente evoluir, que chega, que não tem aquela pegada muito, né, interessante, muito boa, mas que serve para a gente evoluir. Assim que eu entendi. Tem eu não sei se aqui nessa... Gente, vocês vão colaborando, isso aqui não é uma apresentação minha, eu só trouxe para a gente. Mas eu não sei se está nesses slides, mas tem uma coisa que essa parte de vírus, porque as pessoas dizem, se tivesse dado certo o sangue de Adão e Eva, eu ouvi muito no início, depois estudando um pouco mais, nós não teríamos doenças, não é assim. Os portadores da vida, como a gente viu ali, eles até fazem interferência e tudo, até surgir o primeiro humano, eles manipulam realmente a vida ali. Ela vai evoluindo, mas quando eles têm que fazer algum ajuste, eles fazem. Aí, o que aconteceu lá pelo meio? Tem um parágrafo que explica, deu um probleminha lá, e eles só se deram conta disso para ver como
também nem eles sabem, né? Isso eu acho interessante, porque eles não têm conhecimento de tudo que vai acontecer aqui. Deu um probleminha lá com esse negócio lá de bactérias e vírus, e eles só se deram conta muito adiante, acho que milhões de anos, não sei. Aí eles deixaram isso para trás, porque se eles fossem interromper ali, voltar, ia atrasar a nossa evolução de vida. Isso estava lá no início, lá nem tinha Dom e Fonta ainda, eram os bichinhos ainda. E eles deixaram para trás e falaram assim, não, isso aí Adão e Eva vão corrigir. Mas eram as doenças por vírus e bactérias só, não eram todas as doenças do planeta. Só que daí deu o problema com Adão e Eva, e isso não foi corrigido. Então, eu também concordo contigo, todas as doenças, tudo faz parte da nossa evolução. Só que essas não era para a gente ter. E a gente tem em função, essa sim, da falha de Adão e Eva. E aí agora a gente tem que conviver com isso. E lembrando que nós somos um planeta decimal, né? Um planeta de teste mesmo, de tudo. Então, por isso, talvez eles tenham deixado. Vamos ver o que acontece. Como que eles se viram aí. E o fato deles trazer tudo para desenvolver aqui, eles usaram o que a gente tem aqui, né? A nossa vida foi toda desenvolvida em cima do cloreto de sódio, né? Nos mares. Tudo usando a nossa matéria-prima. Então, talvez se tivesse vindo mais pronta de fora, tivesse vindo... Ia dar mais certo. Melhor, né? Ia menos problemas. Talvez a gente tivesse menos problemas, mas... É a mesma coisa, estava falando da receita, fazer um bolo com uma farinha ruim, né? Já viu o que dá, né? Atrapalha tudo. Ou esquece do fermento, não cresce, daí... Era isso, Dani, então vamos ver mais um pouquinho. Esse estudo é muito interessante, eu gosto muito. Eu adoro estudar essa parte, assim, né? Os portadores da vida catalisam o material inanimado e a centelha vital do espírito-mãe é transmitida através deles. Do espírito materno vem a centelha vital que anima o corpo e pressagia a mente. Uma vez providos os modelos físicos, de acordo com as fórmulas aprovadas, então as fórmulas têm que serem aprovadas lá, né? Não tem... Então, os portadores da vida catalisam esse material sem vida, comunicando-lhe, por meio das suas pessoas, a centelha da vida do espírito. E daí em diante, o modelo inerte torna-se matéria viva. Então, a ministra divina que dá esse start da vida, né? Talvez por isso que ela seja chamada espírito materno também, não sei, né? A centelha vital, o mistério da vida, é conferida por intermédio dos portadores da vida, mas não por eles. É conferida por intermédio, não por eles. Na verdade, eles supervisionam essas operações, formulando o próprio plasma da vida. Mas é o espírito materno do universo que provê o fator essencial do plasma da vida. Da filha criativa do espírito infinito, vem aquela centelha de energia que anima o corpo, que é o presságio da mente. Isso é muito legal. Alguém quer complementar? Olha, tem uma passagem, eu acho que é no documento 42, que diz em outras palavras exatamente isso. Diz assim: a base do universo é material, mas a essência da vida é espírito. E eu queria fazer uma pergunta para você, Estela, porque eu amadureci um conceito da realidade da vida conforme a revelação do livro de Urântia. E eu quero perguntar se esse entendimento
você já viu na ciência ou na academia. Esse conceito é que a vida é esse movimento do coração, de expandir e de contrair. Aonde que eu baseio isso? No documento 112, o revelador fala: a vida é um processo que ocorre entre o ambiente e o indivíduo. Que processo que pode ser esse processo da vida que acontece na interface entre o indivíduo vivo e o ambiente? Eu creio que é o movimento do coração. A semente do pai interior que expande e o ventre da mãe no ambiente que contrai nutrindo. Se eu estou correto, então a vida mais essencial e absoluta, ela teria que vir da primeira fonte centro da realidade. Se a vida é um movimento de pulsação, a vida absoluta teria que ir até o centro da realidade, expandir até a envoltória e contrair. A vida seria essa pulsação do coração. Todos os 7 ciclos de vida material do corpo humano são essa pulsação da mente, do coração, da respiração, da água, da alimentação, do sono e da reprodução. E tem uma parte, eu acho que é nesse documento dos portadores de vida, que fala que as 3 pessoas da Trindade participam da vida. Diz que a vida é concebida pelo Pai, expressa pelo Filho e realizada pelo Espírito. Bom, eu acho que eu consegui expressar a minha interpretação de acordo com o livro de Urântia do que é a vida. É um processo, um movimento que corresponde ao movimento do coração. Eu já tinha visto na academia o conceito de que a vida, digamos assim, é energia carregada de informação, que a vida é a organização dos sistemas energéticos, que pela lei da entropia na física, o universo tenderia à desordem, mas que a vida caminha num sentido diferente. Esse conceito está naquele vídeo, numa das palestras do Dalmolin, quando eles falam de desenho inteligente. E também esse conceito está no livro de Urântia, quando eles dizem que o universo é controlado por uma mente, não é uma coisa desorganizada. Então, existe essa ideia de que a mente participa disso que nós chamamos de vida. No documento 112, chega a dizer uma afirmação que diz assim, ó: vocês em Urântia escolheram chamar de vida o equilíbrio instável entre a mente e as energias. Quer dizer, nesses 3 conceitos de que a vida é uma organização, de que há uma mente inteligente organizando os processos vitais, nesse conceito do intelligent design, do desenho inteligente da vida, há essa ideia da mente organizadora da vida. Mas eu nunca vi na academia, na ciência, a ideia de que a vida seja esse movimento do coração entre a semente central da vida e o ventre universal da mãe da vida. E aí eu pergunto para você, que eu sei que tem uma passagem no meio científico, ou alguém, se já viu esse conceito dentro da ciência da vida como sendo o movimento de um coração. Não, dessa maneira que tu fala, não, nunca vi. Mas tu falou da mente e
A mente associada à vida, não entendi, mas é que quem dá o start da vida é a ministra divina, e quem nos dota de mente também é ela, né? Então, essa correlação existe da mente com a vida, né? Isso aí que tu estava falando. Para mim, isso aí existe, mas da ciência falar alguma coisa assim, não. Sabino? Obrigado pela oportunidade. Espero contribuir com alguma coisa. A Estela tem uma vivência no campo da biologia. Concorda? Mais da química. A biologia eu só sou metida, né? Eu tenho... É que eu fiz bioquímica também, então, mas a biologia profundamente, assim, eu não conheço. Mas você tem uma vivência que te torna capaz do entendimento. A química, a eletrônica, a gravidade, a eletricidade, tudo isto contribui e nos oferece oportunidades. Nós passamos a perceber que na origem, ou na geração, ou na manifestação, há algo sempre presente, eternamente presente. E o aspecto fundamental é relação e associação. Ou associação e relação. Na origem da vida, há algo que dá o primeiro movimento. Se a vida é movimento, o movimento é associação daquilo que impulsiona, que movimenta. Essa relação, essa associação promove todo o desdobramento da vida em todas as manifestações quase infinitas ou infinitas que conhecemos. Só para dar um exemplo primário. Os sóis são mantenedores de sistemas planetários que, por sua vez, sustentam vidas biológicas que, por sua vez, vão gerar seres que vão ser resididos logo, associados por uma inteligência original, pura, ampla, que é a inteligência espiritual, que vem habitar numa criatura de um reino biológico, de um mundo. E o plano divino original, que já está, antecede, precede e vem após, é o plano divino, para as criaturas que surjam nos mundos e que delas surja um tipo onde a inteligência suprema se manifeste, que nós conhecemos aqui hoje como ajustador do pensamento, ou monitor misterioso. Essa presença, ela espera milhões de anos em cada mundo e o desenvolvimento de seres por outros milhões de anos para ela vir habitar. Então, vemos que é uma questão de associação e relação. E o caso dos feminino e masculino está no plano também para a relação e já está na origem dos átomos e seus movimentos. Também temos os movimentos dos sóis, das galáxias, e todo o movimento que vem. O movimento gera transformações. Se não houver movimento,
tudo pode demorar um pouco. O Polo Sul e o Polo Norte são gelados. Eles conservam um tipo de vida estável. As regiões tropicais têm outro tipo de área de associação e relacionamento para desenvolver um tipo de ser. Então, nos mundos, tudo segue um plano original divino. E a inteligência divina, que é a inteligência suprema, nós chamamos de inteligência. Está presente na essência do elétron e até mais no que conhecemos agora do ultimatum, que nos relaciona com o paraíso. Nos relaciona. Então, nós, na nossa vida, precisamos de relacionamento. E nesse relacionamento existe uma ordem. E a primeira ordem é a regra de ouro. Relacionai-vos com os outros como queirais que os outros se relacionem convosco. Esse tipo de relação gera amizade. Amizade desenvolve-se em amor. E o amor gera frutos. Então, na nossa vida, tudo tem um propósito. E a biologia é a base onde nós colocamos os nossos pés e erguemos a nossa mente e colocamos mãos à obra. Então, nós temos um plano para a nossa biologia. E tudo que de melhor ocorre entre nós é aproveitado pela inteligência maior que tudo abrange, que também nos cedeu essa inteligência magnífica para ceder essas conquistas a mundos que estão precisando dar outros passos. Nós, sim, somos mundo experiencial, o mundo decimal. Cada 10 mundos, um é decimal e nele se desenvolvem experiências supervisionadas, seguidas. Hoje, estamos vivendo no nosso planeta experiências incríveis sobre a sexualidade. Se formos olhar com os olhos da amplitude, nós entenderemos um pouco mais essa questão e tiraremos essa pecha de parada gay, por exemplo, ou outras parecidas. Por quê? Porque isto não é uma brincadeira, isto é um exercício. E nós, então, devemos nos comportar como estudantes, como alunos, como pesquisadores. A contribuição dos biólogos da Terra, dos engenheiros químicos, eletrônicos, eletrotécnicos, dos físicos quânticos, é imensa, porque é uma contribuição que nos relaciona com um nível além. Então, nós podemos responder positivamente a todo esse impulso e empenho que a vida investe aqui em Urântia. A ministra divina, a mãe divina, o Espírito infinito, estão trabalhando maravilhosamente com a nossa mente. E a nossa mente está dando passos. Então, é muito importante considerarmos as relações, as associações. No caso humano, de grupos e grupos, e nações, e divisões por religião, filosofia, ciência, ou esporte, arte, política, seja o que for, precisamos considerar que tudo
vai na direção de um bem maior. E deveremos obter de cada dessas frentes o melhor. Então, a biologia tem dado muitas contribuições. E onde se diz brincar de Deus, devemos observar o trabalho sério dos cientistas, o trabalho respeitoso que os cientistas fazem. Não se trata de brincar de Deus, mas de experimentar com aquilo experimentável. Nós não poderemos fazer o não factível. Então, tudo que está ao nosso alcance está ao nosso alcance. Essa é uma contribuição. Devemos agradecer a inteligência que tudo permeia, que está na intimidade do elétron, que diz H2O. E daí, sem água, nós não vivemos. Mas que maravilha! Temos a nutrição e o suporte da água. Nós, humanos, dependemos dela. Não sabemos durante quantos milhões de anos ainda. Mas é fantástico que a nossa relação é direta com a água. E o que deu certo entre nós é esse ser bípede maravilhoso que somos. E mais ainda nos aguarda. Graças à biologia. E obrigado, Estela, pelo tema, pelo alcance e pela abertura. Muito bom, Sabino. Obrigada, tu. Obrigado. A Dani tinha levantado a mão, baixou, depois tem o Igor. Tu desistiu, Dani? Desistir, pode falar, Igor. Tá bom, então é o Igor. Tá bom, então eu vou falar. Primeiramente, eu estou adorando ver o Moacir dormindo, acordando, dormindo e acordando ali. Tá muito divertido, tá muito divertido. Mas a minha pergunta é, diz que a origem do espírito materno é única, né? É um tema que o Hélio trouxe lá no começo. E aí diz da interação do Sabino, ou seja, olhando assim da nossa criação, os portadores de vida traz a vida que vem e o espírito dá o ponto inicial. E cada matéria assim de nós pode ter supostamente assim uma forma de mente, não é? Ou seja, tipo, cada átomo do nosso corpo pode, assim, de uma certa forma, ter um pouco residente da mente, né? Porque a mente é criadora de tudo e tudo abrange. Ou seja, no final, o ser humano deriva mais do espírito materno do que tanto do filho quanto do pai? Ou não? Não, nós somos uma criação dos portadores da vida, né? Como a gente estava vendo lá, toda a formulação, tudo. E a ministra divina que dá o start da vida. Nós não somos uma criação direta lá, que nem do Pai Universal, de nenhum, né? Indiretamente, nós somos uma criação de Deus, porque tudo foi criado por Ele. Mas nós somos criação, a parte física dos portadores da vida, né? E a parte, e o start da vida da ministra divina. Sim, né? Mas de acordo assim com o nosso universo local, se colocasse assim numa classificação entre tanto do filho quanto do pai quanto do espírito, o espírito abrangeria muito mais a gente do que as outras duas, mais pessoalmente. Não, nós vimos ali num dos slides que passa pela supervisão do filho criador, né? A formulação da vida. Então, eu diria que a participação dele, da ministra divina, é quase igual, talvez um pouco mais da ministra divina, claro, porque ela dá o start da vida, né? Entendo. Eu entendo assim também, não sei. Vamos ver se mais um pouquinho a gente clareia mais.
Então, é o Espírito de Deus que realmente contribui com a centelha vital. Ó, uma vez que os portadores da vida hajam elaborado os modelos da vida, após haverem organizado sistemas de energia, deve ocorrer um fenômeno complementar, o sopro da vida, que deve ser passado a essas formas sem vida. Os filhos de Deus podem construir as formas da vida, mas é o Espírito de Deus que realmente contribui com a centelha vital. Quando a vida assim transmitida é consumida, então, de novo, o corpo material remanescente torna-se matéria morta. Quando a vida outorgada se exaure, o corpo retorna para o seio do universo material, do qual foi tomado emprestado pelos portadores da vida, para servir como um veículo transitório àquela dotação de vida a qual haviam transmitido a tal associação visível da matéria e energia. Então, foi tomado os portadores da vida, realmente, né? Eles que nos dão o corpo físico. Portadores da vida são presenças catalíticas vivas. Na outorga da vida, os portadores não transmitem nada das suas naturezas pessoais, nem mesmo nas esferas em que novas ordens de vida são projetadas. Nessas ocasiões, eles simplesmente iniciam e transmitem a centelha da vida. Dão início às revoluções necessárias à matéria, de acordo com as especificações físicas, químicas e elétricas dos planos e modelos determinados. Então, mesmo aqui, né, que eles dizem que se desenvolveu aqui a vida, ela veio com planos e modelos determinados, né? Os portadores da vida são presenças vivas catalíticas que agitam, organizam e vitalizam os elementos até então inertes da ordem material de existência. Os portadores da vida recebem um certo período para estabelecer a vida em um mundo novo, após o qual nada de novo pode ser adicionado a eles. Por eles. Os portadores da vida de um corpo planetário é dado um certo período. Então isso aqui talvez explique aquilo que a gente estava falando, né? Que eles não puderam regredir milhões de anos lá para corrigir aquilo, porque é dado um certo período para estabelecerem a vida em um mundo novo, de aproximadamente meio milhão de anos do tempo daquele planeta. Então, né, a gente viu, e foi realmente o que aconteceu aqui, eles começaram há 600 milhões de anos, eles vieram primeiro ver como é que era. Depois eles implantaram a vida, depois 500 milhões de anos depois, né? Estela, desculpa, eu tô no celular, eu não sei onde levantar a mão aqui, ainda não aprendi nessa sala. Mas o que você está falando agora não seria assim, eles estavam implantando a vida aqui, porque já havia um projeto de Deus, já estava tudo pronto, daí quando acontecia um erro não era possível voltar atrás, porque interferia no projeto, não seria isso? Eu entendi por aqui, né, que quando aconteceu aquele erro que a gente estava falando, eles não puderam voar, porque eles têm, dado a eles mais ou menos meio milhão de anos, né, para eles implantar a vida. Então, nisso que eu entendo que já havia um projeto do Supremo, quando foi solicitado para fazer a construção do nosso planeta aqui, e aí eles não poderiam fazer diferente do projeto original. Será que não seria isso? Não é tão rígido assim, porque eles implantam, assim, eles implantam a vida, e ela começa. A evolução, nem eles, tanto que diz ali, né, que muitas vidas não evoluem, elas ficam pelo caminho,
a coisa não é assim tão rígida. O que é rígido, o que eu vejo, é que eles têm que implantar vida e têm que chegar num ser humano. E eles têm um período para isso. Talvez isso explique por que que eles não voltaram lá milhões de anos para corrigir aquilo que a gente estava falando das doenças, né? Porque talvez eles não tivessem todo esse tempo. Aí eles deixaram que a evolução corrigisse. Mas não é tão rígido assim a evolução, principalmente aqui, que nem a Maria falou, que o nosso é um planeta experimental, né? Então, eles implantam e a vida vai evoluindo, mas muitas coisas eu acho que nem eles sabem que ia acontecer daquela maneira. Eu penso assim. Então, essa coisa do projeto pronto, eu trago, digo, outra informação, aqui eles não estão falando disso, né? Não, o que é que nem a gente falou, eles trazem a receita, a fórmula. E aí eles fazem... Então podemos considerar que isso é um projeto de Deus, digamos. Sim. Sim, sem dúvida. É um projeto. Sim, é como se fosse um arquétipo. Eles têm um arquétipo e colocam lá e vão deixando desenvolver. Porque, inclusive, os macacos símios, se não me engano, são símios, eles não desenvolveram, eles pararam na evolução. Eles eram para evoluir até o ser humano, era o que esperava deles. E eles pararam. Nós fomos para uma outra linha de desenvolvimento, né? Então, eu acho que eles deixam ali e vão acompanhando o desenvolvimento, mas com certeza tem um modelo, um arquétipo, sim. Eu acredito também nisso. Mas não é rígido, ele a evolução vai acontecendo de alguma maneira meio espontânea também. Mas quando eles falam, por exemplo, no documento 62, eles falam que eles estavam observando aquele casal acho que o terceiro casal de gêmeos lá dos macacos, onde eles já estavam andando de pé, então eles estavam observando os macacos funcionando ali no ambiente e vendo o plasma acontecendo para acontecer a transformação. Então, por isso eu peguei a ideia então existe um programa já, como ela falou, um arquétipo, enfim, um programa de Deus, né? Sim, existe. E aí, por essa razão, aí provavelmente não podem voltar atrás quando dá um erro para corrigir, né? Algumas coisas ele corrige, mas eu acho que nesse caso aí também é porque ia envolver milhares de anos, e ali realmente eles não voltaram por uma decisão deles mesmo, assim, porque eles viram que foi um erro, né? Assim, não foi um erro. Tá bom, muito obrigada. Um acidente de percurso, assim, não chegou a ser um erro deles, né? Mas foi um acidente na evolução e eles não quiseram interromper, né? Deixaram acontecer. Igor e Dani, acho que o Igor levantou primeiro a mão, não sei. Eu voltei. E o Moacir, tadinho. Mas eu gosto de pensar de assimilação. Eu vejo essa situação dos portadores de vida como engenheiros, né? Eles têm a maquete lá deles e são encarregados de formar essa maquete aqui no nosso mundo de acordo com o que a gente tem para oferecer, que o mundo tem para oferecer. E eles construindo, sabe lá Deus, uma casa, por assim dizer, né? Usando essa metáfora, faltou um tijolo e não tem como voltar atrás, né? E eles pensam, não, aquele que vai vir cá terminar o projeto vai trazer, vai reaver nosso erro. Porque aí já não dá mais. Então eu vejo toda essa situação assim, dos portadores de vida mais construtiva, mais que me ajuda mais a assimilar toda essa ideia. Pode ser. Dani? Então, queria perguntar para vocês como que foi receber a informação, segundo um trecho aí do livro, eu não sei qual é agora, mas que ele fala assim, desculpa, que nada de novo será acrescentado.
Como que vocês recebem essa informação? Nada de novo do que a gente, Tá no texto, isso? que a gente leu aqui? Falar no texto, falava assim, que depois que os portadores da vida chegam e blá, 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 não sei o quê, e fazem lá o mundo, e depois disso, nada, um mundo que nada de novo é acrescentado. Não, mas eu entendo assim, que eles vêm, eles formulam a vida começa, e aí a evolução é natural, eles podem manipular. Eu acho que a gente vai ver logo aqui, ó. Vamos ver se o T responde. Aqui, ó. Então, a gente estava aqui. Ao final desse período, então, de 500 milhão, indicado por um certo alcance no desenvolvimento da vida planetária, eles cessam os esforços de implantação e nada podem acrescentar de novo ou suplementar, subsequentemente, a vida daquele planeta. Durante as idades que se... Acho que era isso aqui que tu estava falando, né? Durante as idades que se interpõem entre o estabelecimento da vida e o surgimento das criaturas humanas de status moral, aos portadores da vida é permitido manipular o ambiente da vida e, de outras maneiras, direcionar favoravelmente o curso da evolução biológica, e isso eles fazem durante os períodos de tempo. Eles não podem, uma vez que a vida começou, o que eu entendo assim, aquilo que a gente está falando da receita, né? Tu não pode botar coisas novas ali, tu tem que deixar o curso seguir naturalmente, assim que eu entendo. Eles não podem, depois que começou a vida, querer, sei lá, fazer a gente, que nem a Maria falou, né? Tem um arquétipo aqui, tem... Para o nosso planeta, a gente viu lá, tem todo aquele estudo dos custódios e tudo, eles não podem querer modificar o projeto de vida que é nosso, assim, seres, respiradores, papapá, né? Eles não podem, depois que começou, assim, entendo, modificar isso. Não, agora nós vamos criar um ser lá que não respira, claro, não pode por causa da nossa... Mas, enfim, mudar o tipo que foi projetado para nós. Eles podem só ir aperfeiçoando, mexendo, até, que nem diz aqui, né, até o surgimento das criaturas humanas. Aí, depois, eles não podem... Olha, eles podem manipular o ambiente, mexer em algumas coisas, mas depois que aparece o primeiro ser humano, eles não podem mais. Aí, a evolução é por nossa conta. Respondeu, Dani? Respondeu sim, obrigada. Acho que aqui eles falam mais um pouco também. Enquanto os portadores da vida podem organizar formas de vida, essa vida é desprovida de dois poderes, ó, mente e poderes reprodutivos. As coisas materiais podem desfrutar de uma existência independente, mas a vida brota apenas da vida. A mente só pode ser derivada da mente pré-existente. O espírito tem origem apenas em ancestrais espirituais. A criatura pode produzir as formas de vida, mas só uma personalidade criadora ou uma força criativa podem proporcionar a centelha ativadora da vida, que no caso é a ministra, né? Os portadores da vida podem organizar as formas materiais ou os modelos arquetípicos físicos para os seres vivos, mas o espírito provê a centelha inicial da vida e outorga o dom da mente. Mesmo as formas vivas da vida experimental que os portadores da vida organizam nos seus mundos em Salvington são sempre desprovidas de poderes de reprodução. Quando as fórmulas da vida e os modelos vitais estão corretamente reunidos e organizados adequadamente, a presença de um portador da vida é suficiente para iniciar a vida. No entanto, todos esses organismos vivos carecem de dois atributos, o dom da mente e os poderes da reprodução.
A mente animal e a mente humana são dádivas do espírito materno do universo local, funcionando por meio dos 7 espíritos ajudantes da mente, ao passo que a capacidade que a criatura tem de reproduzir é uma dádiva pessoal e específica do espírito do universo, ao plasma ancestral da vida, inaugurado pelos portadores da vida. Há um mistério relacionado à transmissão da vida, mas sabemos que o conceito é inerente ao Pai, a expressão no Filho e a realização da vida no Espírito. Isso aqui que o Roberto estava falando, ó. Algumas coisas há ligadas à elaboração da vida nos planetas evolucionários que não estão de todo claras para nós. Para nós, é os reveladores falando, né? Se não está claro para eles, imaginem para nós. Compreendemos plenamente a organização física das fórmulas eletroquímicas dos portadores da vida, mas não compreendemos totalmente a natureza e a fonte da centelha da ativação da vida. Eu também acho, né? A gente consegue imaginar uma fórmula, eles virem aqui, implantar a vida física, mas isso aqui a gente nunca vai entender mesmo como é que a ministra dá esse start aqui, né? Sabemos que a vida flui do Pai através do Filho e pelo Espírito. É mais do que possível que os Espíritos Mestres sejam o canal cétuplo do rio da vida vertido sobre toda a criação. Porém, não compreendemos a técnica pela qual o Espírito Mestre Supervisor participa do episódio inicial de outorga da vida em um planeta novo. Acreditamos que os anciãos dos dias também possuam algum papel na inauguração da vida em um mundo novo, mas somos totalmente ignorantes sobre a natureza desse papel. Sabemos que o espírito materno do universo, de fato, vitaliza os modelos sem vida e concede a esses plasmas ativados as prerrogativas da reprodução dos organismos. Observamos que 3 são os níveis de Deus, o cétuplo, algumas vezes designados como os criadores supremos do tempo e do espaço. Mas, afora isso, sabemos pouco mais do que os mortais de Urântia. Simplesmente que a concepção é inerente ao Pai, a expressão ao Filho e a realização da vida ao Espírito. Nós vamos ver mais 3 slides e vamos parar, daí a gente conversa um pouco, porque depois aqui a gente vai entrar na biologia dos mundos arquitetônicos. Aqui nós estamos vendo a vida no nosso universo local, né? E no planeta. Então, nós vamos ver esses aqui agora, depois deixamos para entrar no outro, num próximo. Função dos circuitos mentais adjuvantes. Os 7 espíritos auxiliares determinam o curso da evolução orgânica. A presença dos 7 espíritos ajudantes da mente nos mundos primitivos é o que condiciona o curso da evolução orgânica. Isso explica porque a evolução é proposital e não acidental. Esses ajudantes representam a função da ministração da mente, feita pelo Espírito Infinito, que se estende às ordens mais baixas de vida inteligente por meio da função operante do Espírito Materno de um universo local. Esses ajudantes são progênie do Espírito Materno do universo e constituem a sua ministração pessoal às mentes materiais dos reinos. Quaisquer sejam o local e o tempo em que tais mentes se manifestem, ali esses espíritos estarão funcionando de modos diversos. Nomes e funções dos 7 espíritos auxiliares da mente. Os 7 espíritos são chamados por nomes equivalentes às designações seguintes: intuição, compreensão, coragem, conhecimento, conselho, adoração e sabedoria. Isso nós já vimos várias vezes, né? Que os animais têm os 5 primeiros e nós temos os 7, né? Esses espíritos mente
Igor, só vou terminar esses 2 slides, depois a gente fala. Esses espíritos mente fazem sentir a sua influência em todos os mundos habitados, na forma de impulsos diferenciais, cada um buscando a capacidade de receptividade para a sua manifestação em graus distintos e independentes daquilo que os outros 6 espíritos possam encontrar em termos de receptividade e oportunidade de atuação. Controle e função das energias vitais. Pouco sabemos sobre a mobilização e transmutação da energia universal. A vida tem capacidade inerente para a mobilização e transmutação da energia universal. Vós estáis familiarizados com a ação da vida vegetal para a transformação da energia material da luz nas manifestações variadas do reino vegetal. Também sabeis algo do método pelo qual essa energia vegetativa pode ser convertida nos fenômenos das atividades animais, mas não sabeis praticamente nada da técnica dos diretores de potência e dos controladores físicos, os quais são dotados com a capacidade de mobilizar, transformar, direcionar e concentrar as energias múltiplas do espaço. Não sabemos mesmo. A ciência nunca criará matéria, energia ou vida. Depois de um progresso ainda maior com novas descobertas, depois que Urântia houver avançado incomensuravelmente em relação aos conhecimentos atuais, e ainda que vós pudesseis alcançar o controle das rotações energéticas das unidades elétricas da matéria, a ponto de conseguir modificar as suas manifestações físicas, mesmo depois de todo esse progresso possível, os cientistas permanecerão indefinidamente impotentes ainda para criar sequer um átomo de matéria, ou gerar um raio de energia, e menos ainda para outorgar à matéria aquilo que chamamos vida. A vida é mecanicista e vitalista, mas não é inerente à matéria. A vida é tanto mecânica quanto vital, material ou espiritualmente. Os físicos e os químicos de Urântia progredirão constantemente no seu entendimento das formas protoplasmáticas da vida vegetal e animal, sem, no entanto, jamais se tornarem capazes de produzir organismos vivos. A vida é algo diferente de todas as manifestações de energia. Mesmo a vida material das criaturas físicas não é inerente à matéria. A vida após a morte. A vida conferida às plantas e animais pelos portadores da vida não retorna para os portadores da vida quando da morte da planta ou do animal. A vida que abandona uma coisa viva não possui nem identidade, nem personalidade. Ela não sobrevive individualmente à morte. Durante a sua existência e no tempo da sua permanência no corpo material, ela passou por uma mudança, ela passou por uma evolução de energia e sobrevive apenas como uma parte das forças cósmicas do universo. Não sobrevive como uma vida individual. A sobrevivência das criaturas mortais é totalmente baseada na evolução de uma alma imortal dentro de uma mente mortal. E essa parte aqui, depois nós vamos entrar na biologia dos mundos arquitetônicos, aí é outra, vamos deixar para outro dia daí.